Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos encontramos aqui mais uma vez, mais um domingo, a fim de cultuar, adorar o nosso Deus. Como eu digo todo domingo à noite, quando nós nos encontramos aqui, mesmo que pela internet, espero que você já tenha feito a sua oração, tenha já se preparado para esse momento em que, creio eu, os membros, aqueles que são comprometidos com a Igreja Batista no Jardim Ismênia, separam esse tempo agora, às 20 horas do domingo, para nós nos juntarmos num só espírito, independente de onde nós estivermos, para estudarmos a palavra do Senhor, ouvirmos aquilo que Ele tem para nos dizer, bem como também adorá-lo através dessa obediência já disposta em nosso coração ao ouvir aquilo que Ele tem preparado para nós. Então eu espero que você já tenha orado, espero também que, se possível, já tenha inclusive cantado um hino ou um cântico de adoração ao nosso Deus, reconhecendo toda a sua majestade, todo o seu poder, toda a sua soberania, todo o seu caráter, toda a essência de Deus, que a gente possa ter entoado em nosso coração e talvez até com a nossa voz, se você toca um instrumento, com o seu instrumento, em adoração a Deus, reconhecendo a sua glória e iniciando então mais uma semana por meio desse domingo, para que a gente possa estar usando essa semana para a honra e glória do nosso Deus. Vamos dar continuidade às nossas mensagens em Atos, e eu peço então que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, e nós faremos a leitura do versículo 12 até o versículo 16. Começo então no versículo 12, que foi exatamente onde nós paramos, Então, se você lembra da mensagem da semana passada, quando nós tratamos desses primeiros versículos do capítulo 5, quando nós falamos de Ananias e Safira e de que a igreja não é lugar de hipocrisia. E nós podemos ver isso muito claramente nos primeiros versículos. Então eu faço a leitura agora a partir do versículo 12, dando sequência a esse relato, a esse registro feito por Lucas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, ou talvez a sua versão traga o pórtico de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Graças a Deus pela sua palavra, a nós e também pelo Espírito Santo que em nós habita e nos dá discernimento, compreensão, entendimento daquilo que está revelado a nós em nossas Bíblias. Quando nós falamos aqui de sinais e prodígios, e é isso que já marca o versículo 12, nós precisamos compreender que sinais e prodígios possuem uma pequena diferença entre eles. E essa diferença qual é? Sinais são acontecimentos que esclarecem alguma coisa, que sinalizam tempos, que identificam pessoas, como por exemplo os profetas no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento. Então eles realizavam sinais, esses sinais identificavam que eles eram profetas. E também esses sinais alguns sinais identificaram Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, o filho de José e Maria,
como sendo o Messias. Então, os sinais realizados por Jesus o identificaram. Então, o que são sinais? Sinais são esses acontecimentos que identificam, que distinguem, que acabam marcando momentos dentro de um tempo maior. Sinais são para isso. E os prodígios? Os prodígios são eventos extraordinários, acontecimentos que são fora do comum, são acontecimentos que não podem ser explicados pelas leis naturais que nós conhecemos. Então, são fatos sobrenaturais. Por isso é comum que essas duas palavras caminhem junto. Por quê? Porque se realizava, então, milagres, como nós vimos em mensagem anterior, o milagre em que Pedro e João acabam, então, trazendo a cura àquele homem aleijado, que necessitava de esmolas na porta do templo. E nós vimos, então, que pela palavra de Pedro e João, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele homem foi curado. Aquilo foi o quê? Um fato fora do comum, extraordinário, que não pode ser explicado pelas leis humanas, pelas leis naturais, nem no tempo dos apóstolos, nem no nosso tempo, ainda hoje, apesar de todos os avanços tecnológicos, todo o avanço da ciência, ainda não se consegue explicar esse tipo de cura. Então, esse fato é um prodígio, é uma maravilha, é um milagre realizado por um poder não humano, pelo poder de Deus. E aquele milagre realizado, aquele prodígio realizado, ele também foi um sinal. Sinal do quê? Sinal de que aqueles homens verdadeiramente falavam no nome do Senhor Jesus, que possui um poder muito além do poder que nós conhecemos como seres humanos, podemos entender como seres humanos, porque é um poder divino. Então veja que sinais e prodígios acaba então sendo uma expressão com duas palavras que são distintas, mas acabam funcionando em conjunto, porque quase sempre elas estão trabalhando concordemente. Prodígios realizados, identificando, sinalizando, marcando determinados fatos, determinadas pessoas. Os apóstolos e discípulos realizavam, então, sinais e prodígios, ou prodígios que eram sinais. Por quê? Porque Jesus Cristo havia morrido, ressuscitado, e já estava à destra do Pai, já não estava mais entre eles na terra. E todo o ensinamento de Cristo ainda não havia sido passado para todas as pessoas. Isso precisava continuar sendo feito. E quem que vai continuar, dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo? Os apóstolos e aqueles que se converteram pela pregação dos apóstolos. E eles, então, para que tivessem autenticidade na sua palavra, na sua pregação, essa pregação era acompanhada também de prodígios. Então eram prodígios que assinalavam que aqueles homens falavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Não havia, a gente precisa também lembrar disso, não havia o Novo Testamento. Então, nesse tempo aqui em que está ocorrendo esse registro de Lucas, né? O que ele está registrando aqui, o tempo que ele está registrando, nesse tempo não havia o Novo Testamento. O Novo Testamento está acontecendo para que depois ele venha a ser registrado. Eles tinham apenas a lei e os escritos, né? Então o que eles tinham? Eles tinham a Torá, o Nevi'im e o Ketubim, ou seja, são três partes que os judeus têm, que essas três partes juntas, elas formam então aquilo que é o nosso Antigo Testamento. Eles tinham apenas isso. E nós sabemos que o Antigo Testamento não trata diretamente sobre o pacto da graça, sobre a dispensação da graça, né? Aí vai da sua linha teológica, mas não trata disso. Ele aponta para o tempo de graça, aponta para o meio de salvação, sendo a graça, mas ele mesmo prega e acontece
dentro daquilo que era válido do pacto da lei, ou seja, para ser amigo de Deus precisava cumprir a lei, era isso que era exigido. Então nós vemos que esses primeiros homens e primeiras mulheres que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles tinham o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo, e dependiam, portanto, da instrução dos apóstolos. Eles precisavam que os apóstolos esclarecessem a eles o que é o Evangelho, o que se exigia da vida de um cristão em termos de santidade, como eles deveriam encarar os problemas da sua época, quais eram os princípios que deveriam reger a sua vida e o que havia sido modificado ou trazido melhor entendimento com respeito à lei. O que Jesus havia ensinado da verdadeira, da correta interpretação daquilo que a lei ensinava, não mais daquilo que os fariseus ensinavam, ou então que os escribas defendiam, mas aquilo que Jesus havia ensinado, que era verdadeiramente a palavra de Deus e a forma como deveria corretamente ser compreendido o Antigo Testamento. Tudo isso, aqueles novos convertidos precisavam aprender dos apóstolos, porque Jesus revelou aos apóstolos essas informações. E Jesus está, então, dando continuidade ao seu ministério por meio da igreja. E o Espírito Santo trazia o entendimento. Mas havia necessidade do registro dessas coisas. Nós temos aqui na nossa mão hoje o registro. O registro é a Bíblia, é aquilo que se perpetuou ao longo da história, que muitos tentaram destruir, mas que nunca conseguiram, porque quem preserva a sua palavra é Deus e ela é eterna. Então ela está nas nossas mãos, devidamente registrada, e podemos estudá-la. Quem fez essa palavra? Homens inspirados por Deus. O Antigo Testamento, lembre-se, está feito. E o Novo Testamento agora está sendo registrado. Atos foi registrado por Lucas. Lucas, discípulo do Senhor Jesus Cristo, homem instruído pelos apóstolos. Então, veja que esse é o tempo. Agora, palavra de homens, como saber se essas palavras de homens é a palavra de Deus? Hoje nós temos aqui a palavra de Deus. Naquele tempo não tinha. Tinha que ouvir uma pessoa falando sobre o Evangelho e dizendo que aquela era a palavra de Deus e como acreditar naquilo. Acreditar naquilo por meio dos sinais e dos prodígios, que foram muito utilizados por Deus no início da igreja, no começo, nas origens da igreja. Então, quem quisesse ouvir da Bíblia, quem quisesse aprender sobre o Senhor Jesus, não tinha como ir numa livraria na esquina ou num shopping center e comprar um comentário bíblico. Também não havia como acessar a internet e ver uma pregação no YouTube. Não tinha como. Tinha que ir até os apóstolos. Tendo dito isso, nós lembramos, ou nós vemos no texto, então, veja o versículo 12, que eles se reuniam num local específico do templo, chamado Alpendre de Salomão, ou então chamado de Pórtico de Salomão. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, O importante de toda a mensagem, que eu quero que você preste atenção agora e que fique fixado na sua mente, é que quem autentica a palavra de Deus é o próprio Deus. Então eu quero que você guarde isso até o final. Tudo que você ouvir de mim, lembre então que o princípio por trás de tudo isso que nós devemos guardar é: quem autentica a palavra de Deus é o próprio Deus. De que forma? Seja por meio de sinais, seja por meio de prodígios, seja por meio do Espírito Santo, seja por meio que Ele quiser, mas é Ele quem faz essa autenticação. Nós não temos como autorizar, dar autoridade à palavra de Deus. Quem dá autoridade à palavra de Deus é o próprio Deus. O Senhor também, nós sabemos, que salva os seus eleitos. E quando Ele salva os seus eleitos, Ele gera em nós fé, para que nós acreditemos que essa palavra é a palavra do Senhor. Então veja que Ele
autentica para nós também por meio da fé, dessa capacidade que é gerada por Deus em nós de crermos de que aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que está na minha mão agora, eu creio que é a Bíblia, a própria palavra de Deus escrita. Então, a minha fé é muito maior do que o meu raciocínio ou do que todo o meu conhecimento humano. Ela traz para mim, de forma inequívoca, uma convicção muito forte de que quando eu leio essas palavras são exatamente aquilo, elas resumem exatamente aquilo que Deus está dizendo para que eu aprenda, cumpra, sirva, obedeça, que me conforte, que eu me console e que eu tenha certeza de que vão ocorrer as promessas e tudo mais. Então veja lá o versículo 12. É Deus quem confirma a sua palavra. E confirma como? Por meio de sinais e prodígios. Ainda hoje? Vamos ver. Então, olhe lá. Primeiro, a igreja, que a gente precisa anotar nesse texto. A igreja, então, como eu havia dito há uns minutos atrás, ela se reunia num local específico do templo. Lembrando os irmãos que a igreja não tinha, como nós temos, um prédio próprio, específico para a reunião da igreja. A igreja naquela época não tinha, então ela se reunia de casa em casa, ela não tinha essa possibilidade, né? Tinha que reunir de casa em casa, mas ela continuava ainda a frequentar o serviço no templo. E dessa forma, no templo, eles acabaram encontrando um lugar lá que eles sempre se reuniam. E é isso que o texto está dizendo para a gente. Eles sempre se reuniam aonde? No alpendre de Salomão. Eles sempre se reuniam naquela cobertura. O que é o alpendre? O que é o pórtico? São colunas que sustentam uma cobertura, que faz ali uma sombra, que traz um abrigo. Talvez na entrada, talvez não, na entrada do templo. E esse pórtico, essa cobertura, né? Debaixo dessa cobertura, os peregrinos costumavam chegar no templo e descansar à sombra dessa cobertura. E era ali também que a igreja, então, que os crentes se reuniam. E era ali que era a melhor oportunidade, o melhor local para se pregar o evangelho. E então, nós vemos, eles falavam no templo quem era Deus, e os discípulos falavam ali fora quem era o Messias, né? Então, quem chegava ali, frequentava o serviço do templo, ouvia as escrituras, quem é Deus? Ao saírem, passavam pelo pórtico de Salomão e ouviam quem era o Messias, Jesus Cristo, né? Essa informação eles não tinham lá dentro. Então a gente olha o versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente juntos, essa palavra é muito usada no início da igreja, unânimes, juntos. Quem viu a mensagem na base é onde existe unidade, né? Na igreja que nós temos que ter unidade, lembra e faz a associação direta também a esse unanimemente. E aonde que eles ficavam unanimemente? No alpendre de Salomão, no pórtico de Salomão. Então ela estava unida, e ali eles tinham a prioridade de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Ali eram feitos, então, pelo versículo 12, o início, sinais e prodígios. E agora você já sabe que sinais sinalizam, identificam alguma coisa, e prodígios são acontecimentos que não podem ser explicados pelo homem, são fatos sobrenaturais. E Deus é quem fazia isso, né? Então eles pregavam sobre o Senhor Jesus Cristo e eles realizavam esses prodígios que funcionavam como sinais que identificavam eles como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, o exemplo muito claro disso foi aquele que nós já vimos na mensagem passada sobre a cura daquele homem aleijado. Houve um prodígio, e agora vocês têm aí o exemplo claro do que é o prodígio, e aquele prodígio foi um sinal muito claro de que aqueles homens estavam falando em nome de Cristo, e o nome de Jesus Cristo tinha poder. Lembra que eles foram presos, os apóstolos, foram interrogados, foram ameaçados para que não falassem mais sobre o nome de Jesus. E mesmo assim eles saíram de lá e foram pregar no templo sobre o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus mandou que eles fizessem isso. Então mesmo que sacerdotes, que autoridades religiosas judaicas dissessem ao contrário, eles não iriam obedecer. E deixaram isso muito claro, muito respeitosamente, de que eles não poderiam obedecê-los, porque a ordem que eles estavam dando ia completamente
contra a ordem dada por Deus de forma expressa a eles, de que eles testemunhassem do Senhor Jesus Cristo. Parece-me claro que a realização de sinais e prodígios, da forma que foram realizados nesse início da igreja, no começo da igreja, eles acabaram deixando de existir conforme a igreja se expandia. Então nós detectamos isso lendo a Bíblia de forma cronológica, conforme os eventos foram acontecendo, que no início sinais e prodígios era algo comum, autenticando a palavra dos apóstolos e dos discípulos. Mas com o passar do tempo já não se ouve mais falar sobre isso. Tanto é que as epístolas pastorais, elas já não contêm mais nenhum tipo de determinação ou orientação com respeito a sinais e prodígios para os presbíteros, né? Não há nenhuma instrução nesse sentido. Por quê? Creio eu, já não era mais utilizado por Deus para autenticar a sua palavra esses sinais e também esses prodígios, ou sinais por meio dos prodígios. O que nós precisamos compreender é que ainda existe milagre. Existe ainda fato sobrenatural que ocorre na vida do ser humano pelo poder de Deus. Então nós conhecemos, por exemplo, pessoas que são curadas, mas já não da forma como era curada naquele tempo, por meio da mão do presbítero, mas era curada diretamente por Deus. E curas que não podem ser contestadas. Então nós vemos curas entre irmãos e às vezes até pessoas incrédulas, curas realizadas pela graça de Deus e que não podem ser explicadas pela ciência, não podem ser explicadas pela medicina. Nenhum médico consegue dizer como ocorreu, mas houve a cura. Então milagres ainda acontecem. E creio eu que o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é justamente renascer. Ter vida espiritual. Encontrar pessoas que tinham uma vida terrível, que eram completamente afastadas de Deus, blasfemas, né, que zombavam do Senhor, e que num determinado momento Deus alcança as pessoas pela sua graça, tira a venda dos olhos delas e elas enxergam que são pecadoras e que Deus é um Deus santo, criador de todas as coisas, soberano, sustentador de todas as coisas, e de que haverá um julgamento. E quando elas enxergam isso, imediatamente são tomadas de pavor, são tomadas de medo, porque a convicção, a certeza disso é muito grande. Mas junto com esse pavor e junto com esse medo, elas também recebem uma convicção muito grande, por meio da fé, de que Deus providenciou salvação para elas por meio do Senhor Jesus Cristo. E de forma então aliviadora, né, elas olham para Jesus e se agarram ao Senhor Jesus, se prendem ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus, na verdade, já prendeu essas pessoas, já alcançou essas pessoas. Assim como cada um de nós, assim como aconteceu comigo e aconteceu muito provavelmente com você que está me assistindo, se você é um cristão. Se não é, pense nisso que eu estou falando, né? E clame a Deus para que você possa, então, enxergar a realidade dos fatos. Nós somos pecadores, necessitamos do Senhor. Esse é o verdadeiro, o grande, o maior milagre, porque pessoas acabam tendo a sua vida completamente transformada. Isso aos olhos humanos, isso no plano físico, terreno. Agora, quando olhamos para o plano espiritual, mais ainda, essa pessoa de condenação eterna, ela passou a ter vida eterna sem precisar pagar nada, quando para ela isso era impossível. Esse é o maior milagre, e ele continua acontecendo da mesma forma que acontecia no Novo Testamento, da mesma forma que acontecia quando os apóstolos pregavam. Quando isso ocorre, quando uma salvação dessa, quando uma vida dessa é transformada, é alcançada pela graça de Deus, isso é o maior sinal também, é o maior milagre e o maior sinal de que a igreja é a verdadeira portadora da mensagem de salvação pregada por Jesus Cristo quando ele ainda estava aqui na terra, há mais de 2000 anos. E que depois essa mensagem ficou sob a incumbência dos apóstolos e passou ao longo do tempo de cristão para cristão até que chegasse a nós.
E essa é a nossa prioridade: pregar sobre o Senhor Jesus Cristo, salvação no Senhor Jesus Cristo, pregar que esse mundo está perdido, está de olhos longe do Senhor Jesus Cristo, de costas para o Senhor Jesus Cristo, de costas para Deus, rebelde ao Senhor, e que está destinado à condenação e ao inferno. Mas que nós temos a palavra e a solução. E qual é a solução? Senhor Jesus Cristo, a salvação dos homens, de todo aquele que crê, de todo aquele que confessa o seu nome. Então nós somos os portadores dessa mensagem. A igreja é a portadora dessa mensagem. A maior mensagem que existe em todo o mundo, em toda a história, uma mensagem de milagre, uma mensagem que é sinal, identificador de que essa instituição chamada igreja é a instituição feita, criada por Deus. Quando nós avançamos para o versículo 13 e o versículo 14, nós também vemos que Deus confirma a sua palavra por meio de uma igreja, mas de uma igreja saudável. O que é essa igreja saudável? Eu encontro algumas características aqui. Versículo 13. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles. Veja que eles se juntavam unanimemente no pórtico de Salomão, mas os outros, quem não era cristão, temia, não queria se juntar a eles. Por que não queria se juntar a eles? Lembra que eles estão em Jerusalém. Não queria se juntar a eles. Veja o capítulo 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. Veja o versículo 11 do capítulo 5. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Por quê? Porque Ananias e Safira, que estavam dentro da igreja, mentiram para a igreja, e mentiram, diz a palavra, para Deus. E quando fizeram isso, Deus então fulminou esse casal. Tirou a vida dos dois. Imediatamente eles expiraram e caíram no chão e morreram. E foram sepultados. Então quem estava dentro da igreja, que é cristão convicto, continuou firme no Senhor e entendeu aquela lição. Quem não estava dentro da igreja falou: opa, não vamos brincar com isso não. Se eu chegar lá e brincar e começar a dizer que eu sou crente e disfarçar de crente, amanhã sou eu que morro. Houve um temor de participar da igreja. Só participava da igreja nesse início quem era cristão de verdade, quem era crente de verdade. Não tinha crente de mentirinha, de brincadeira, de fachada. Não tinha isso não, só que era crente de verdade. Um é esse temor. E o outro temor? O temor porque eles seriam perseguidos. Poderiam muito provavelmente serem mortos, presos, torturados. Então, se juntar à igreja é só quem realmente tinha muita convicção de salvação. Quem verdadeiramente era salvo, um discípulo do Senhor Jesus, e estava disposto a entregar a vida por isso. Os outros, não. Então uma igreja saudável é uma igreja temida, é uma igreja respeitada, é uma igreja em que as pessoas pensam duas vezes em fazer parte dela. Por quê? Porque fazer parte dela exige compromisso com Deus, compromisso com o Senhor. Não é brincadeira, não é diversão, não é passatempo, não é clube, não é uma instituição apenas visando promover sociabilidade. Não, igreja é a noiva de Cristo, tem compromisso com Jesus, não pode ser infiel, não pode se prostituir. Ela tem que ter fidelidade para com o seu Senhor. Ela tem que ser uma instituição séria. E aqueles que estão fora sabem disso e olham para ela então com respeito, com temor de mexer, de se envolver com ela. Agora, aqueles que são verdadeiros, a esses estão ali dentro. E não veem outro lugar para estarem senão junto com os seus irmãos. Outro fato importante de se ver aqui é que, apesar dela ser uma instituição temida, respeitada, diz o versículo 13, na parte B, mas o povo tinha-os em grande estima. Então veja que a igreja
Eles tinham medo, eles tinham temor de se envolver, de estar dentro, junto com a igreja, quando não eram cristãos, mas ainda assim os admirava. Havia respeito, havia temor, mas havia admiração. E essa palavra admiração é bem interessante na Bíblia, né? Porque ela significa engrandecer. Ou seja, essas pessoas, apesar de terem medo de se envolver com a igreja, porque não eram cristãos, ainda assim eles engrandeciam, elogiavam a igreja. Essa mesma palavra é usada em outros textos, até mesmo no livro de Atos. Se você quiser dar uma olhada depois, em Atos 19, de 11 a 20, é um fato bem interessante, não vou falar agora para não tomar muito tempo, mas você pode olhar na sua Bíblia. Em especial, o versículo 17 usa essa palavra, a palavra megalino em grego, e que significa engrandecido, engrandecer. Então a igreja era temida, respeitada, mas pelo povo ela era engrandecida, elogiada, admirada. Por quê? Pela sua seriedade, pela sua honestidade, pela sua simplicidade, pela sua verdade, pela sua transparência no relacionamento. E por isso era uma igreja saudável. É claro de se ver que ela era uma igreja saudável. Infelizmente hoje nós não temos bons exemplos disso. Muitas igrejas não são temidas, qualquer um entra, faz o que quer dentro da igreja, acaba até ocupando cargos de liderança, dirigindo a igreja para caminhos completamente contrários ao Senhor. São igrejas que têm desejo de agradar a homens, já não estão mais preocupados em seguir fielmente a palavra do Senhor. E são igrejas, por andarem dessa forma, enxergada, vista por aqueles que não são cristãos, como uma instituição igual a qualquer outra. Não veem a igreja com respeito, não olham para a igreja com temor, e muito menos admiram ou elogiam a igreja. Pelo contrário, o que eles fazem hoje, na verdade, é zombar e depreciar a igreja, porque e não fazer isso por causa do nome de Cristo, mas fazer isso justamente porque elas não têm seguido a Jesus Cristo. Então o que é muito pior? Porque ser zombado e perseguido por testemunhar Jesus, isso é glória. Agora, ser zombado e desprezado porque é desonesto, porque não é transparente, porque não tem compromisso com Deus, porque não leva uma vida de simplicidade, porque não tem seriedade com as coisas de Deus, e o povo, os não cristãos zombarem por isso, isso é vergonha. Isso é pura vergonha. Infelizmente nós temos vivido num tempo em que poucas igrejas, pouquíssimas igrejas, ainda são temidas, respeitadas, honradas, elogiadas, benditas. O Senhor, diz o versículo 14, que é outra característica de uma igreja saudável, acrescentava. Ou seja, essa igreja ela crescia. Então veja que as pessoas tinham medo, mas ela crescia. Agora, crescia por quê? Porque apenas cristãos verdadeiramente convertidos, Deus acrescentava a igreja. Ela não crescia no sentido de inchar, porque hoje as igrejas incham. Pessoas que não têm comprometimento, volto a falar, não têm temor nenhum, vão para dentro da igreja, crescem em cargos dentro da igreja, dirigem igrejas sem às vezes nem serem cristãos, porque não tem temor algum. Eles entram e fazem o que querem, porque os cristãos acabam não seguindo e dependendo daquilo que Deus nos ensina. Nós temos que ter uma responsabilidade, nós temos apenas uma responsabilidade: pregar fielmente o nome do Senhor Jesus Cristo. E talvez uma segunda responsabilidade, apesar de estar junto com a primeira, obedecer o que Deus determina. O que Deus determina é que nós tenhamos igrejas sérias e comprometidas com a santidade. Nós não devemos ter qualquer complacência com o pecado, qualquer condescendência com o pecado. Nós devemos admitir o pecado no nosso meio. Se nós fazemos isso, nós admitimos então que a igreja enfraqueça e que muitos não cristãos entrem e convivam dentro dela, e que muitas vezes dirijam ela. Essas igrejas crescem, mas crescem como fermento.
ou seja, cheias de pecado. Aqui o crescimento é genuíno, é firme e seguro, porque só entra lá quem verdadeiramente tem convicção. Quem não tem convicção, cai fora. Cai fora. Por quê? Porque tem medo. Tem medo do que Deus possa fazer. Porque Deus trata com cuidado a sua noiva. A noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas isso quando essa noiva também é fiel a Ele. Caso contrário, ela vai dar as cabeçadas que tem que dar e sofrerá as consequências que deve sofrer. Então, a igreja é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja temida, é uma igreja, apesar de temida, admirada. E quando ela é temida e admirada pela obediência e seriedade com Deus, o Senhor acrescenta a ela aqueles que vão sendo salvos. Agora nos sobra o versículo 15 e versículo 16. Então Deus confirma a sua palavra por meio de sinais e prodígios, e Deus confirma a sua palavra por meio de uma igreja saudável. Mas Deus também confirma a sua palavra dando direção ministerial à igreja. Então, quando uma igreja está nas mãos do Senhor, a igreja sabe para onde ela vai. Ela sabe o que fazer. Ela sabe que tem que pregar o evangelho, mas como, aonde, em que lugar, como fazer isso? Ela tem direção ministerial. Ela possui destino próprio em coisas que devem ser realizadas aqui na terra. Ela sabe que vai para o céu, mas e aqui na terra, o que fazer? Ela sabe exatamente qual é o seu papel. E aí eu vou mostrar para você por que isso está aqui no texto. Veja o versículo 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas. Deixa eu ler o 14, né? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, veja que ele faz questão de dizer que a ambos os sexos, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas. Ruas de quem? De Jerusalém. Para as ruas de Jerusalém. E os punham em leitos, em camas, ou em camilhas, em macas, né? Punham lá, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro, né? Quando se passasse, cobrisse alguns deles. Porque Pedro tinha poder? Não. Pedro deixava bem claro que o que ele fazia era em nome de Jesus. Então eles sabiam que Pedro foi discípulo de Jesus Cristo e Jesus agia com o seu poder por meio de Pedro. Então eles olhavam para Pedro e falavam, Pedro vai passar aqui. Jesus age por meio dele. Então se a sombra de Pedro pelo menos me cobrir, talvez eu seja curado, talvez eu obtenha a cura, a saúde necessária para mim. Veja a confiança que o povo, o respeito que o povo tinha pelos discípulos. Eles sabiam que Jesus falava por meio da vida deles. E eles temiam, eles respeitavam, admiravam e até se submetiam a isso. Mas isso ocorria em Jerusalém. E no versículo 16? Diz o versículo 16. E até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente para Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. Lembra que eu falei de saber a direção ministerial? Lembra em Atos, se você não lembra, abra a sua Bíblia lá em Atos, volte umas folhas, capítulo 1, versículo 8. Diz Atos 1, capítulo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 15, em Jerusalém. Versículo 16, em toda a Judéia. Veja que Deus, por meio do Senhor Jesus, deu uma ordem para os apóstolos que a pregação deveria acontecer tanto ali onde eles estavam, Jerusalém, como toda a região Judéia, como também Samaria e até os confins da terra, ou seja, em todos os lugares. Eles estão pregando e fazendo seu serviço em Jerusalém e Deus começa a trazer para Jerusalém o pessoal das cidades vizinhas, ou seja, olha a direção ministerial, é para lá
agora que a gente tem que começar a trabalhar e não ficar apenas em Jerusalém. Mas a gente vê, e depois vamos tratar em mensagens futuras, de que eles ficam em Jerusalém. E então Deus dá um empurrãozinho para que eles continuem a fazer a sua missão. Mas a igreja tinha direção. A igreja tinha essa direção e Deus apresentava e favorecia eles a seguirem e cumprir aquilo que ele havia determinado. Eles estavam operando em Jerusalém e eram trazidos pessoas das circunvizinhanças de toda a Judéia, das cidades vizinhas, para que pudessem reconhecer o nome do Senhor Jesus Cristo, que era pregado por aqueles homens, o ensino do Senhor Jesus, que era transmitido por aqueles homens no pórtico de Salomão, que era onde eles se aproximavam da igreja, porque dentro da igreja, quando a igreja estava reunida, eles tinham medo, eles tinham temor, porque eles respeitavam, mas admiravam aquela igreja, admiravam a sua seriedade, a sua honestidade, a sua sinceridade e o poder de Cristo sobre a vida daqueles discípulos. A mensagem da igreja tem de ser a mensagem de Deus. Uma mensagem que leve aos homens e mulheres a se confrontarem com os seus pecados, que os levem ao arrependimento, que cause transformação de valores, princípios e renovação de vida. Não deve ser uma mensagem que apenas faça com que pessoas mundanas se sintam confortáveis dentro da igreja, mas que temam estar ali, que tenham respeito, pois vem naquela igreja, naquela reunião, naquela assembleia, o poder de Deus no meio deles. Que apesar de temê-la, essas pessoas ainda assim a admiram, porque ela é diferente do mundo. Porque aquelas pessoas zelam pela verdade, pela sinceridade, pela honestidade, e estão unidas debaixo de obediência e agem no poder de Deus. Isso é uma igreja saudável. Uma igreja respeitada. Uma igreja temida, mas amada. Essa é uma comunidade digna de ser chamada a noiva do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa igreja seja assim. Que a nossa igreja caminhe nessa direção. De ser temida, porque ela é séria diante de Deus e Deus cuida dela. Mas que nem por isso as pessoas não a admirem, mas que possam reconhecer nela a glória do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é responsabilidade nossa. Nós temos de ser obedientes a Deus individualmente. Espero que você esteja mantendo a sua disciplina de oração, estudo da palavra, devoção, piedade. E se você já está trabalhando, continue pregando sobre o Senhor Jesus Cristo. Se você está dentro de casa, continue ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Que você, marido, esposa, tenha um relacionamento correto diante de Deus. E que você, filho, respeite os seus pais. E que cada um de nós haja em obediência e continuemos a ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória dele. E que ele realize entre nós os seus sinais e prodígios. Lembrando que o maior milagre é a conversão de uma alma, a transformação de uma vida. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos.